Então, irmãos, livro de Neemias, capítulo 4, dando início a essa nova unidade textual. Os nossos versículos serão do 1º ao 14º, do 1 ao 14, prosseguindo de onde nós paramos da última vez. Deus nos ouvirá. Irmãos, para interlúdio do nosso sermão, isso é certo, tem que ser uma crença inabalável dentro do nosso coração. Deus, Ele sempre nos ouve. Nosso trabalho não fica em vão no Senhor. E temos que ter total consciência para quem nós temos prestado serviço. Prosseguindo agora dentro da continuidade que é a jornada do texto, as notícias haviam percorrido por toda aquela região. Não só estava fechada ao sul de Jerusalém, que era principalmente a região de Judá, onde que ficou estabelecido o trono de Davi, e que viria o Messias, o ungido do Senhor, o aguardado Salvador, mas no norte havia percorrido o que estava acontecendo, não só nos muros, mas na cidade santa em si, a Jerusalém. Neste momento, adversários brotam, inimigos, eles aparecem especificamente nesse ponto da história. Mediante ao que estava acontecendo, são nessas circunstâncias e situações que eles surgem. Os antagonistas, aqueles que são contra, aqueles que querem intervir. E diante desses desafios, o que nós devemos fazer, irmãos, para lidar com situações como essa? Nós estamos trabalhando na obra do Senhor, fielmente desenvolvendo o serviço que Ele delegou a cada um de nós, e aí aparecem esses adversários, opositores. Aí fica a pergunta: qual é a nossa reação? Como devemos agir diante dessas circunstâncias que se levantam? Será que é contra nós? Será que especificamente esses levantes vêm contra você ou eu? Ou será que eles estão se levantando contra aquilo que nós estamos fazendo, uma vez sendo obreiros, obedientes ao Senhor? Medite um pouco nessas perguntas retóricas que aqui estão sendo feitas. Pense um pouco, principalmente nessas últimas. Será que esses levantes são diretos contra mim? Ou estão acontecendo por causa daquilo que eu estou realizando, por causa daquilo que eu estou fazendo? Porque dificilmente, de forma como aqui vai acontecer, se levantará alguém, um grupo ou algum tipo de ataque contra mim se eu estiver parado, se eu não estiver movimentando, realizando com afinco o que Deus me mandou fazer. Diante disso, nós devemos continuar a trabalhar firmes na obra de Deus, mesmo com oposições. Diante de qualquer tipo de intervenção externa ou interna, não podemos parar.
devemos ser contínuos e trabalhar firmes na obra de Deus, mesmo com oposições. Os 5 primeiros versículos, para continuar a entendermos melhor a nossa primeira instância, leia comigo, onde que a palavra de Deus nos expõe o seguinte: os inimigos lutam contra a edificação dos muros. Preste bem atenção, os inimigos lutam contra a edificação dos muros. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e indignou-se, muito zombou dos judeus. Então, diante dos seus compatriotas e dos seus poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifício? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de destruição dos montes e de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construa uma só raposa derrubará esse muro de pedra. Ouve-nos, Senhor Deus, pois somos desprezados, e faz cair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faz também que eles sejam levados como despojos para uma terra de cativeiro. Continue com a sua atenção voltada para a palavra de Deus nessa noite, dentre algumas colocações de extrema importância. A primeira observação que eu quero que você tenha em mente é que na primeira pessoa, Neemias está contando sobre os fatos ocorrentes. É ele que está esclarecendo tais acontecimentos. Ele fala sobre essas oposições internas. Eram pessoas de outra região, mas sim de Israel, que vieram e se levantaram para tentarem parar a obra que estava sendo realizada. Um rápido filtro a respeito deste problema que nós estamos levantando, que interveio mediante a realização da obra que estava acontecendo. Estas pessoas que tomaram foco aqui agora, esses personagens que entram em cena, eles começam menosprezando o que está sendo feito e eles debocham de quem estão fazendo. Prestem bem atenção, é um grupo desacreditado, listados aqui como inimigos, homens de Asdod, que eram a região norte, de onde Neemias estava realizando esta obra com todos os outros servos do Senhor que ele estava. Neemias, ele agora se encontra completamente cercado, e até então não pelos muros, eles não estavam prontos, mas ele estava cercado de levantes, ataques de inimigos, não de imprevisto, mediante a obra que estava sendo realizada. Então nós devemos entender como esses inimigos eles agem, como eles se infiltram e como eles querem chamar a atenção. Tomem nota, irmãos, que as informações continuam dizendo que eles eram compatriotas dos poderosos de Samaria. Então não eram qualquer pessoa que nós estamos falando, foram lá figurões para trazerem ali uma sombra de terror
para o que eles estavam realizando. Então, assim, com essa roupagem, com esse peso que aqui o texto deu, dizendo quem eles representavam, que eles chegam e faz esse seguinte diagnóstico: esses fracos judeus. Eles já olham ali, vê esse grupo de pessoas que ali estavam. Eu falei para vocês que eram mais ou menos 30 a 34 grupos de pessoas. Então era muita gente que ali estava. Eles olham para todas essas pessoas trabalhando ali afinco, dia e noite. Então assim, era como um grande mutirão. Eles tinham que terminar a obra. Eles estavam um pouco descansando. Então assim, alguma coisa incomodou eles. Então eles agem mediante ao escárnio. Eles zombam. Quem são esses fracos aí? Quem são essas pessoas insignificantes? Quem são essas? Como eu estou dizendo, eles usam o menosprezo. Prestem atenção. Eles dizem: é esse fracos judeus que estão fazendo isso? Eles progridem ainda. Eles acabarão essa obra num só dia, agindo com menosprezo. Aí você olha, como eu estou dizendo, para aquilo que não já está feito, mas aquilo que você vai fazer começa a desanimar, pelas palavras que ali estão sendo soadas. Mediante a esses judeus que ali estavam, como eu disse, eram mais ou menos 30 a 34 grupos, eram muita gente que estava trabalhando afinco. Se era na pegada de um mutirão, eles pouco estavam descansando, muita coisa já havia acontecido, mas eles se deparam com essas pessoas que elas começam a argumentar contra, usando tudo ao seu favor. Como eu disse, inclusive o cenário. Eles vão pegar essas pedras tombadas aí, esses escombros, eles são capazes de pegar esse monte de entulho e refazer o que era. Eles vão prestar sacrifício para Deus, quer dizer, eles vão restaurar a adoração a Israel, eles vão restaurar o que acontecia aqui. É dessa forma que eles agem quando as oposições se levantam. E elas vão se levantar. Mas, recapitulando, quando elas se levantam, como aqui nós estamos vendo, essas pessoas estão se levantando contra a obra de Deus. Esse escárnio, essa zombaria, esse menosprezo é contra a obra de Deus. Era contra aquilo que Deus estava realizando através de Neemias e os seus cooperadores. A obra é do Senhor. Eles estão agindo com zombaria, menosprezo, é contra o trabalho de Deus. O descrédito e a desautorização que eles estão passando é contra o povo que Deus havia levantado. A palavra indignou-se não é simplesmente ele sentiu incômodo, é da mesma linha na medida que o texto for discorrendo, vocês vão ver, ele se enfureceu e indignou-se, que é dentro da mesma colocação, acendeu um sentimento de fúria no coração dessas pessoas como uma fornalha em chamas. Irmãos, podem ter certeza, se tem alguma coisa que desperta a ira dos opositores, dos adversários da obra de Deus, é quando ela está sendo realizada. E aí eles passam por esse critério que eu acabei de explicar para os irmãos. Como eu disse que é Neemias que ele está narrando isso na primeira pessoa, falando sobre o ocorrido, no versículo 5 você percebe que ele
muda a sua linguagem. Ele agora não relata sobre o ocorrido, ele não apresenta fatos, mas ele muda totalmente a sua visão de informação e conecta-se em Deus. Aí ele faz uma oração. E aí, esse tipo de oração é oração imprecatória, irmãos. Todos nós entendemos que o próprio Messias nos ensinou a orarmos por aqueles que nos perseguem e bendizer aqueles que nos maldizem. Mas, diante desse cenário, desse contexto que é um contexto de guerra, de guerrilha, de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para parar a obra de Deus, inclusive matar os próprios servos do Senhor, se possível, para que a obra não seja realizada. Então a oração de Neemias, sim, é uma oração apelativa, porque ele entende que o que está sendo forjado, ele entende que o que está sendo levantado, ele percebe que o que vem contra ele é muito maior do que ele. Sim, irmãos, nós devemos entender que nós somos fracos, nós somos pó, somos limitados, e realmente há inimigos mais poderosos do que nós. Mas temos que entender que a partir do momento que nós temos Deus, nós temos valor. A partir do momento que nós temos o Senhor, sabemos sim que somos pó, e quem somos nós para que Deus se lembre de nós? Se lembrar é dar atenção para os seus servos, mas Ele dá. Então é por isso que nós não olhamos para a nossa fraqueza, nós não olhamos para aquilo que as pessoas dizem, nós não olhamos para aquilo que as pessoas falam, nós não colocamos os nossos ouvidos em palavras malditas, tentando nos desanimar. Nós buscamos a Deus. E de fato, quando a perseguição ela é ferrenha, quando a questão não é a minha vida, não é a propriedade, é a particularidade da minha vida, quando é a questão da obra, sim, nós temos que falar: levanta-te, ó Deus, como o cântico de Paul Wilber. Levanta-te, ó Yahvé, manifesta o teu poder para que os teus inimigos possam correr diante de ti, para que os teus inimigos possam se afastar, para que os teus inimigos possam voltar atrás, para que os seus inimigos possam retroceder. Essa oração ela é bem específica nesses momentos de muita pressão. Neemias ele vai fazer 3 orações desse tipo. Você vai encontrar elas no capítulo 6, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, do que fizeste a Tobias, Sabalate e também das profetisa Nóidia e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. No capítulo 3, no versículo 29, ele faz outra oração dentro dessa mesma linha. Capítulo 13, versículo 19. Capítulo 29, versículo 29. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois proferiram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio dos levitas. Deus, Ele não esquece da oração dos seus servos. No livro de Salmos, capítulo 79, versos 1 e 2, o Salmo declara assim: ó Deus das nações, invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas, entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. E aí ele continua escrevendo essa oração. No capítulo 94, ainda do livro de Salmos, nos 3 primeiros versos, o salmista declara assim:
ó Senhor Deus vingador, resplandece, levanta-te, o juiz da terra, dá aos seus soberbos o que eles merecem. Até quando, Senhor? Até quando os ímpios te insultarão? Lembrando que aqui não é gentil, é ímpio, é aquele que se escarnece, é aquele que zomba de Deus, é aquele que fica o tempo todo humilhando os servos do Senhor. Quando ele usa o termo lembra-te, Senhor, quer dizer, o Senhor sabe o que está acontecendo, apressa-te a agir em nosso favor. E vocês podem perceber que diante de todo esse menosprezo, eles se irritaram, os construtores, se irritaram por causa não do que eles estavam falando deles, mas sobre o que eles estavam falando sobre a obra. E aí eles dizem assim, que tudo que houve com Jerusalém, que tudo o que aconteceu por causa da nossa desobediência, que caia sobre eles, que essas ruínas que eles estão destacando aqui, que essas pedras tombadas, que esse monte de monturo é testemunho daquilo que Deus, Ele diz que vai fazer, Ele faz, que isso aconteça sobre eles, que eles sejam levados cativos, que eles possam se tornar escravos, prisioneiros, e que eles vão ser espólios, quer dizer, resultado de ganho de guerra. É isso que Neemias está falando. Porque Neemias estava com um sentimento nobre no coração. Como aqui nós estamos vendo, Neemias não só iria edificar aquela cidade, proteger, restaurar a honra de Jerusalém que estava em vergonha, mas o templo novamente seria reinaugurado, a adoração a ser estabelecida, o povo ia buscar a Deus, eles viriam novamente, se uniriam e se lembrariam de quem eles eram e o Deus que eles serviam. Irmãos, a obra de Deus, ela prevalecerá contra tudo e contra todos. Quem se levanta contra a obra de Deus, se levanta contra Deus. Quem não lembra de Saulo de Tarso, que se deparou com Jesus a caminho de Damasco, e o que o Senhor falou com ele? Saulo, por que me persegues? E quem que Saulo estava perseguindo? A igreja. Ou se rende, ou escolhe o lado certo, ou é parado. Ou é parado, ou é parada, literalmente. O próprio Paulo, depois de experimentar a convenção, ele viu o que era ser perseguido. Ele entendeu o que era ter inimigos contra aquilo que Deus queria fazer. Por que, irmãos, que nós devemos ter concepção dessas informações? Porque os instrumentos somos nós. Quando eles querem parar esses instrumentos, tentar guardá-los dentro de garagem, trancá-los, imobilizá-los, calá-los, eles estão tentando parar os pés, as mãos, a boca de Deus. Quando eles tentam calar um servo, uma serva do Senhor, quando eles querem nos minar, eles querem parar a ação de Deus na vida de outros, através de nós, a sua igreja. Nós devemos fazer como Neemias, apresentar diante de Deus o que é as nossas causas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Lembra-te, Senhor, essa obra é tua. Lembra, Senhor, esse trabalho é teu. Lembra, Senhor, eu fiz uma aliança, foi contigo. Senhor, se levantaram é contra a tua igreja, se levantaram é contra o teu povo aqui, tentaram parar essa obra. Senhor, tentaram acabar com aquilo que o Senhor estava fazendo. Manifesta-te agora e mostra para o teu povo e para os outros que nós servimos um Deus vivo. Esse é o momento de clamarmos. Esse é o momento de rogarmos ao Deus do céu: Senhor, faça a tua obra progredir, não a deixe inacabada. Continue a trabalhar firmemente na obra de Deus. Dedique-se inteiramente. Entregue-se totalmente à causa, meu irmão e minha irmã. Entrega-te totalmente o teu coração.
Em tudo que você é bem sucedido, você colocou a alma naquilo. Isso não é jargão. Quantas pessoas que venceram até materialmente dizem: o meu negócio prosperou porque eu coloquei a minha alma nisso. Eu coloquei a minha vida nisso. Um dia eu perdi família, eu perdi amigos, eu perdi noite de sono, eu perdi a minha vida e investi tudo nisso, por isso que deu certo. Devemos abraçar a obra de Deus dessa mesma forma. Nós devemos ter essa mesma paixão, nós devemos ter esse mesmo ardor, nós devemos partir, irmãos, desse mesmo sentimento. Versículo 6 ao 9. Assim construímos um muro até a metade da sua altura e toda a sua extensão, pois o povo dedicou-se, vem comigo, inteiramente ao trabalho. Mas quando Sabalá, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Astode ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começaram a se fechar, ficaram furiosos. Todos se reuniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao Deus, o nosso Deus, e colocamos guardas para protegermos deles dia e de noite. Continuem ligados aqui, irmãos. Preste atenção, absorvam o máximo sobre o que está acontecendo aqui. Percebam essa mudança de tom de ambas as partes. Tanto Neemias com os seus cooperadores, tanto também com os inimigos. Vou te explicar por quê. A obra avançou. Eles progrediram, deram sequência no muro. E aí eles acenderam ainda mais. Continua-se aqui a palavra furiosos. Eles não deixaram barato, aquilo os incomodaram. Preste atenção no que o povo de Deus unido, eles são capazes de fazer. Agora os inimigos, eles progridem também. Eles não ficam só na área da zombaria, eles não ficam só na área do menosprezo e do descaso. Eles não querem agora atingir só o psicológico, a alma, o coração daquelas pessoas, mas eles partem para a guerra física. Quando eles ouviram que as brechas do muro estavam sendo fechadas, eles se reuniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nessa segunda etapa, o que fazer? Como dar sequência à obra? Oramos ao Senhor, colocamos a causa diante dele, entendemos que ele está no auxílio, está no comando, estamos fazendo o que ele mandou, e agora temos que lidar com a sequência da obra, as demandas da obra, não é verdade? Temos que cobrir toda a obra, temos que lidar com as necessidades da obra e com inimigos que se reúnem. O que eles estão fazendo? Eles estão repaginando. Eles estão se reprogramando, revendo. O que nós podemos fazer para acabar com isso? Isso é fantástico, irmãos. É como se nós vêssemos a coisa acontecendo agora. Eles se reúnem, como aqui nós vimos, eles atacam de uma forma que não dá certo, eles se infiltram, e o que eles fazem?
O povo de Deus está unido. O povo de Deus é como se fosse uma só pessoa. Eles têm um só pensamento, eles têm um objetivo. Então nós vamos terminar o muro. Faça mais, faça menos, mas está todo mundo fazendo dentro daquilo que pode proporcionar. Aí eles vêm e traz o quê? Desarmonia. Eles vêm e fazem o quê? Eles acham a brecha, como havia no muro. E eles jogam aquela água podre para baixo, aquela água fedorenta, que é como esgoto, que se chama confusão. Começa a colocar um contra o outro, começa a tentar fazer a igreja se levantar contra a liderança, contra aquela pessoa que Deus levantou para realmente trazer a visão, para dar o norte, para mostrar a programação, para trazer toda a agenda de Deus para aquele tempo, porque eles querem parar a obra. E aí o que Neemias faz? É o que todos nós, irmãos, devemos fazer sem exceção. Ele ora, coloca na mão de Deus, mas tentar a Deus também é ser ignorante. O que ele faz? Agora ele vem com a parte dele, ele coloca guardas em volta para proteger toda a sua equipe. As pessoas pensam que nós somos crentes e agimos sem contexto. Uma coisa, irmãos, é alguém vir me ofender. Outra coisa é alguém tentar abusar de uma ovelhinha que não tem como se defender. Uma coisa é defender as nossas famílias. E cabe a nós agirmos de todas as formas possíveis, é claro que sempre dentro da lei, mas para proteger a vida alheia. Porque é isso que o mal faz. Eu ouvi e quero repassar para vocês em um filme o seguinte sobre uma pessoa que estava protegendo a caixa materna, era uma caixa perigosa, né, segundo o contexto do filme, e a caixa começou a mexer na caixa do mal. E aí ficaram olhando, e uma das personagens falou assim: ela parou. E a rainha virou e falou assim: o mal nunca dorme, ele espera. Então, assim, todas as vezes que nós lidarmos com o mal, lembre-se disso: o mal não dorme, não, ele espera o momento certo para atacar. Nós devemos o que? Orar e vigiar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Jesus falou sobre isso. Nós devemos orar sim e vigiar, como sentinelas em cima de um muro. Porque sabemos que o inimigo está à espreita, o inimigo está querendo atacar, o inimigo não quer que pessoas sejam livres, o inimigo não quer que pessoas venham ser abençoadas, o inimigo não quer que pessoas venham ser salvas, irmãos. Ele se transfigura até de anjo de luz, ele veste até de rosinha e põe pompom na cabeça, se for para levar pessoas para longe da presença de Deus. Essa é a figura do nosso adversário. Nós estamos numa guerra. E devemos fechar as brechas para que o inimigo não tome espaço. Quando nós identificamos isso, devemos lembrar: o inimigo não pode tomar espaço, o inimigo não pode ganhar terreno, o inimigo não pode ter poder, domínio sobre nós. O inimigo tem que ser espreitado, tem que ser vigiado, como aquele posicionamento de índio tentando enxergar longe se não tem binóculos. Devemos antecipar os passos do inimigo, porque aqui dá para ver perfeitamente, eles se reuniram, Neemias orou: não, agora nós coloca vigia, não vamos brincar com coisas sérias, estamos lidando com famílias aqui, são vidas que têm que ser protegidas. Temos que guardar, irmãos, a obra de Deus a qualquer custo. Pastor, então quer dizer o que? Nós temos que proteger os bens? Irmãos, a obra somos nós. Os maiores bens que Deus tem é você.
Os maiores tesouros que Deus guarda é você, somos nós, a nossa família. Temos que nos proteger, irmãos, somos um bando. E nessa hora nós devemos ser como um bando, ovelhas que se protegem, que se aquecem, e como uma alcateia de lobos vorazes, protegendo os nossos amados. Basta um descuido, um piscar de olhos. O bom é que Deus não pisca, não é? Deus não tropeça, quer dizer, ele está andando e aí ele piscou, tropeçou na porta. Ainda bem que nós temos o guarda de Sião, porque em vão trabalha o sentinela, se a nossa confiança em primeiro plano não estiver no Senhor. Mas preste atenção nessas ocasiões aqui. Davi, por causa de um descuido, em vez de estar na guerra com o seu povo como de costume, foi acordar mais tarde e se deparou com a mulher tomando banho, e o seu coração provou o adultério, por causa de um descuido. Jesus sai com os seus discípulos para orar e volta e os pega dormindo. Não era o momento de descansar, aquela não era a hora, era de estarmos de olhos abertos. E aí ele diz: vocês não vigiam comigo nenhuma hora. Ia ter tempo para descansar depois. Nós temos o relato das virgens prudentes e das imprudentes que no final se comportaram da mesma forma. Ao ouvirem o grito, lá vem o noivo, por mais que um grupo estava preparado e o outro não, ambas estavam dormindo. Descuido. Nós devemos fechar as brechas, irmãos. Temos que estar atentos o tempo todo. E como que nós podemos nos armar? A palavra de Deus. Quando eu usei a palavra obreiros, servos que ajudavam a Neemias, isso foi totalmente intencional. Porque a palavra diz que o obreiro deve manusear bem o quê? A espada da verdade, porque essa é a nossa arma. É contra isso que o inimigo teme. Muitas pessoas não conseguem lidar com o armamento que Deus colocou em sua disposição. O evangelho, a armadura, um capacete, sandálias, couraças, escudo, espada. O que eu faço com isso? Uma jangada? Não, irmãos, nós usamos. Essa é a nossa forma de proteção, é todo o aparato do evangelho. Então nós devemos realmente vigiar. O que seria? Se eu falo demais, eu tenho que colocar um guarda nos meus lábios. Eu tenho que ter cuidado para onde eu tenho colocado a minha visão. Eu tenho que ter foco. Não posso desviar o meu olhar. Eu não posso dormir também fora de hora, porque senão eu perco o ônibus. Chama lá a minha senha e eu não estou. Perdi a oportunidade. Temos, irmãos, que estar prontos, sempre orando e tendo atitudes. Deus deu a direção, Deus mostrou o que temos que fazer, é colocar em prática. Continue trabalhando firme na obra de Deus. Não temas, porque Ele é contigo. Não temas, porque Deus é conosco. O que acalma o nosso coração, é normal ter medo, mas não deixar a ansiedade nem o medo tomar conta de nós. Passamos a ficar seguros é quando nós entendemos: não, Deus é comigo. Deus está conosco nesse projeto. Versículos do 10 ao 14. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo força, ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos disseram antes de saberem, ao ouvirem qualquer coisa, estamos bem no meio deles, e os maltrataremos, e acabaremos com a obra deles. Aqui é a notícia dos inimigos, os maltrataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão.
por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuindo por famílias, armados com espadas e lanças e arco. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Agora, o terceiro ponto, irmãos, o último estágio do texto. O muro não estava terminado, eles haviam avançado, os inimigos haviam se apresentado, se reuniram, buscando forças em toda a região, e aí o povo volta e vem para Neemias. Neemias, o pessoal está cansando. Há aquele momento de desgaste. Geralmente, já passamos da metade do caminho. Estamos quase chegando lá, aí não vamos conseguir. O material vai acabar, fulano adoeceu, o outro faltou, houve um acidente ali. E o que Neemias fez? Ele foi procurar saber pessoalmente o que estava acontecendo. Ao saber o que estava acontecendo, ele fez uma inspeção, uma investigação para saber se de fato aquilo era verdade. Depois disso, ele novamente reorganizou o povo, irmãos. Porque é isso que a gente faz. Nós chamamos isso de reestruturação, reorganização. E aí o que ele fez? Colocou as pessoas ali de um ponto onde que elas estavam protegidas, com boa visão. Colocaram o pessoal distribuído com suas famílias e o que? Bem armados. Prestem bem atenção, irmãos, por que ele destaca essas três armas: espada, lança e arco. Espada é uma coisa mais próxima. Lança e arco para quê? Para lutar mais próximo também? Não, para pegar o inimigo de longe. Pintou o rosto, lança na cabeça. Apareceu ali de trás de um arbusto ou coisa do tipo, mostrou o rosto ali em cima do muro, paulada, arco. Ele armou, equipou o povo com tudo o que era preciso para que eles pudessem se proteger. A palavra de Deus é essa arma que nos equipa por completo para lidarmos, irmãos, com todo tipo de adversidade. Para podermos realmente estarmos reunidos ali com as nossas famílias, prontos para lidar com as situações que se levantam contra nós. E no final, ele diz: não temam, porque é Deus que vai pelejar por vocês. É Ele que é o justo vingador. É Ele que vai tomar essa causa como pessoal. Quem toma essa causa como pessoal é Deus, não somos nós. É o que ele está falando. Quem vai tomar essa causa é Deus. Agora, por que você estaria aqui desanimado ou desanimada hoje? Se Deus é por nós, se Deus é por você, por que desanimar? Na sua casa, de repente, com as notícias que você recebeu, com o momento que você está atravessando, pela distância que você tem para alcançar os seus objetivos. Se Deus é por você, por causa de que você desanimaria? Não importa quantos inimigos venham, Deus sempre se levantará em nosso favor, quando nós o obedecemos. Diante de tantas coisas impossíveis, diante de tudo que acontece conosco, temos sempre a mesma palavra: não temas, eu sou o Senhor teu Deus, operando eu, quem impedirá? Jesus mesmo sempre diz para os seus discípulos em momentos de aflições e de tribulações: não temas,
sou eu. Não temas, os teus pecados estão perdoados. Não temas, porque eu sou contigo. São os grandes eventos, irmãos, que levam Deus a realizar grandes sinais e grandes milagres e fazer o seu povo vencer e ser triunfante diante da obra que Ele quer realizar através de nós, a sua igreja. Não importa em qual situação nós estamos firmes do Senhor. A palavra que eu tenho para realmente inspirar os irmãos é essa: não temas, lembra-te, quem lutará, pelejará em nosso favor, em favor do seu povo, a sua igreja, é Deus. Se Deus é por nós, volta a dizer, quem se levantará contra nós? Quem ficará em pé diante de nós? Quem vai na nossa frente é o Senhor. Prepare-se, equipe, e sempre fique na dependência, na brecha, confiando no favor de Deus, na sua graça. Para os pecadores, irmãos, declarados desobedientes, homens ímpios, pessoas que não querem se arrepender, o conselho é: temam mesmo. Temam e se assombrem, porque Deus, Ele vingará o sangue do seu povo. Mude de lado enquanto é tempo. Escolha realmente o lado certo. Coloque a sua vida aos pés do Senhor. Renda-se a Ele enquanto é tempo, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Elohim Sabaoth. Elohim Sabaoth. Elohim Sabaoth é o nome dele, o Senhor dos exércitos. Não confunda a aparência humilde do carpinteiro, não, porque por detrás está um rei, glorioso, triunfante, vencedor, infalível e invencível, que deixou bem claro, mesmo diante da sua humilhação, quando ia se entregar para a salvação de todos, dizendo: ó, se eu quisesse, eu pedi ao meu Pai 7 legiões de anjos, e eles me protegeriam. Para esses desobedientes declarados, lembre-se, ele não voltará com a cruz nas costas, ele virá com a espada na mão, não sentado em um jumentinho, mas num cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém?